Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Assim como o Clube da Bilheteria da semana passada, essa edição aqui também vai ser recheada de grandes números que foram batidos nos últimos dias. E pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, não deixem de se inscrever e acionar o sininho que me ajuda bastante. Então essa semana, obviamente, eu vou continuar abordando a bilheteria de Vingadores Ultimato, que novamente conseguiu atingir números sensacionais e não perdeu tanto fôlego quanto muitas pessoas estavam por aí dizendo, que nunca que o filme vai chegar a 2 bilhões, porque o filme vai perder força muito rápido, porque todo mundo só tá querendo ver o filme no primeiro final de semana para evitar spoilers, mas depois disso o hype pelo filme vai diminuir bastante. Não, a gente viu que o efeito na verdade foi o contrário e que o filme continuou muito bem nas bilheterias. E para vocês terem uma ideia de como a performance do filme foi boa no decorrer da semana toda, na quinta-feira quase que eu fiz uma versão especial aí do Clube da Bilheteria para falar sobre o andamento do filme e sobre o que eu achava que o filme faria nesse segundo final de semana. Mas como eu costumo fazer no domingo, eu achei melhor esperar. Mas o filme conseguiu fazer mais de 100 milhões de dólares mesmo no decorrer da semana, na segunda, na terça, na quarta. Cada novo dia era pelo menos 100 milhões de dólares adicionados ali nas contas da Marvel. E o filme Vingadores Ultimato continuou tendo uma performance gigantesca ao redor do mundo. No seu segundo final de semana em território americano, o filme fez mais 145 milhões de dólares, que ficou um pouquinho atrás do segundo final de semana de Star Wars, O Despertar da Força, mas a Disney geralmente joga as estimativas lá embaixo. No primeiro final de semana, vocês vão se lembrar, o filme abriu com 350 milhões, mas depois que os números reais saíram, ele foi ajustado para 357, então agora com 145 ele pode ser ajustado, por exemplo, para 150 milhões. Mas de qualquer forma, no atual momento, o filme abriu com 145 milhões, contra 149 milhões do Despertar da Força. Eu, no final de semana passado, apostei num segundo final de semana de 135 milhões de dólares, mas o filme teve uma queda menor do que eu esperava. O filme caiu menos de 60%, que é algo muito positivo para um filme dessas proporções. Obviamente poderia ter sido melhor, o filme poderia ter caído 40% e tá hoje com isoladamente o segundo maior final de semana de todos os tempos, mas eu acho que o resultado foi muito bom também. E analisando o top 5 das maiores aberturas de todos os tempos, a gente vê uma tendência bem legal. Então, vamos dar uma olhada. O primeiro filme do Vingadores, a essa altura, tinha feito 313 milhões de dólares em território americano, e ele acabou fechando a sua corrida com 615 milhões de dólares, ou seja, ele fez quase 300 milhões de dólares a mais do que ele tinha feito até esse período. O Vingadores Guerra Infinita tinha feito 453 e fechou com 678, ou seja, quase 250 milhões de dólares a mais. O Despertar da Força tinha 540 e fechou com 935, ou seja, Despertar da Força fez quase 400 milhões de dólares a mais, além do que ele tinha feito nesse período. E Os Últimos Jedi tinha feito 360 e acabou fechando com 620. Então, novamente, fez mais de 250 milhões de dólares. Então, somente em território americano, o filme Ultimato ainda deve fazer, no mínimo do mínimo, mais 250 milhões de dólares por lá. E quanto o filme fez até o momento? O filme Vingadores Ultimato, hoje em território americano, já soma 619 milhões de dólares. E com isso, o filme já praticamente ultrapassou o primeiro filme do Vingadores e Os Últimos Jedi, que também estão nessa lista das maiores aberturas de todos os tempos. Em território americano, o filme pode ter perdido um mínimo do mínimo de fôlego, ele pode ter caído um pouquinho acima do que algumas pessoas esperavam, não pra mim, eu acho que o filme caiu menos do que eu esperava, mas ao redor do mundo o filme continua sendo o mesmo fenômeno que ele foi na semana passada. E o filme pode estar indo um pouco distante de bater os quase 1 bilhão de dólares que o Despertar da Força fez por lá, mas a Marvel não vive só do território americano, já fazem alguns anos. Então vamos dar uma olhada rápida no segundo maior mercado do mundo, que é a China, onde o filme já atingiu praticamente 600 milhões de dólares. A China demora um pouquinho mais para liberar os números reais, mas o filme já está com praticamente 600 milhões, 580 e poucos milhões, então é um resultado simplesmente absoluto por lá. Muitas pessoas falaram que o filme não teria tantas chances de chegar ao patamar dos filmes nacionais, ou seja,
o filme não conseguiria atingir os filmes chineses como Wolf Warrior 2, como Wandering Earth e mais alguns, mas o filme já se colocou na 4ª posição de maior filme de todos os tempos por lá, além de ter se colocado como o maior filme americano de todos os tempos, ultrapassando outros filmes de enorme sucesso como Velozes e Furiosos 7 e como Jurassic World. Então, novamente, quem duvidou do Thanos aí dos Vingadores pagou o preço por isso. E eu vou tentar colocar a lista mais atualizada possível, porque a última lista que eu tenho a respeito da China, que o Gavin Fein fez, foi na quinta-feira, ou na sexta-feira, se não me engano, foi lançado alguns dias atrás, e a gente vê esse posicionamento do filme. Ele tá, na verdade, atrás de 3 filmes chineses até a sexta-feira, que é Operation Red Sea, Wolf Warrior 2 e The Wandering Earth. Então a gente vê que o filme tá na 4ª posição, mas com os números atualizados ele pode muito bem já estar na 3ª posição, porque ele está muito próximo de Operation Red Sea. Mas agora o número que todos estão esperando, que é o número da bilheteria global, que finalmente bateu Titanic. Mas antes de falar sobre números, só para vocês terem uma ideia, para colocar em perspectiva o tamanho do sucesso que é Vingadores Ultimato, no seu 2º final de semana, o filme fez ao redor do mundo 428 milhões de dólares. No seu 2º final de semana. E isso colocaria o 2º final de semana de Vingadores Ultimato na 9ª colocação entre as maiores aberturas de todos os tempos. Lembrando que a abertura da semana passada, de 1,2 bilhões, tá em primeiro lugar, isoladíssimo ali na liderança, mas o 2º final de semana do filme também entraria no top 10 das maiores aberturas de todos os tempos e ficaria à frente de pequenos filmes ali como Velozes e Furiosos 7, como Harry Potter 6, como Batman vs Superman e alguns outros, incluindo o próprio filme Vingadores: A Era de Ultron. Então mesmo o 2º fim de semana de Ultimato entraria na briga com outros filmes bilionários e Batman vs Superman, que só não virou um filme bilionário porque decepcionou muito o público. Então agora retomando, isso mesmo, 11 dias depois do seu lançamento internacional, o filme Vingadores Ultimato ultrapassou o todo-poderoso Titanic. E o filme já conta com 2,189 bilhões de dólares, ou seja, 2,2 bilhões de dólares ao redor do mundo, com somente 2 finais de semana contabilizados. Obviamente, algumas observações devem ser feitas a essa altura, comparando Vingadores Ultimato com Titanic, obviamente pela distância temporal entre os dois. O ingresso na época do Titanic era muito mais barato, principalmente porque não existia a tecnologia 3D. Então essa é uma grande desvantagem para o filme, mas eu acho que Titanic teve também algumas vantagens com relação a Vingadores Ultimato que ajudam a balancear isso. Primeiro, na época não existia Netflix, na época não existia Amazon Prime, na época não tinham tantas outras opções de você adquirir conteúdo e principalmente entretenimento. Então mesmo hoje, muitas pessoas não vão aos cinemas, não vão nunca aos cinemas, então isso afeta a bilheteria dos filmes atuais, mas não afeta a bilheteria dos filmes mais antigos, porque o cinema naquela época era a principal fonte de entretenimento para quem quer assistir um filme. E em segundo lugar, naquela época não era tão comum pirataria, não era tão comum você ter sites que passam o filme ali para você assistir sem nem ao menos ter que baixar, então isso é outra coisa que influencia na bilheteria hoje, que não influenciava 20 anos atrás. Então eu acho que uma mão lava a outra. Obviamente bater $1 bilhão naquela época era muito mais do que bater hoje, mas a gente não pode ignorar essa marca de 2,2 bilhões de dólares em somente 11 dias. Eu acho que o Vingadores Ultimato seria um dos maiores filmes independente da época que ele fosse lançado. E só para finalizar, mais uma vantagem que o Titanic teve para bater a marca de 2 bilhões de dólares foi que ele não bateu a marca de 2 bilhões na sua corrida original. Ele precisou de um lançamento em 3D mais de uma década depois. Ele conseguiu atrair muito público que estava nesse hype de 3D, que o 3D estava ali no auge, e o filme Titanic conseguiu mais de 300 milhões de dólares com esse novo lançamento em 3D, e isso com os valores atualizados em dólar, com os valores mais caros e etc. Então o filme tinha batido 1,8 bilhões na sua corrida original e conseguiu bater a marca de 2 bilhões de dólares já nos últimos anos com o relançamento em 3D. Então tem essas 3 coisas que ajudaram o filme Titanic a chegar a essa marca incrível, então eu acho mais do que merecido Vingadores Ultimato ultrapassar o filme. E já que eu tô falando do mundo como um todo, o filme estreou também na Rússia com 32 milhões de dólares e
ele não foi só a maior abertura de todos os tempos por lá, como também já está na 6ª posição como o maior sucesso, com somente 3 dias de lançamento. E o Brasil caiu somente 42%, o Brasil teve uma queda muito baixa, e o Brasil se coloca hoje como o 6º maior mercado do filme Vingadores Ultimato ao redor do mundo todo, atrás, obviamente, dos Estados Unidos e da China, como eu já falei, os dois ali na faixa dos 600 milhões de dólares, o Reino Unido com 90 milhões de dólares, a Coreia com 82 milhões de dólares, o México com 61 e o Brasil com 56 milhões de dólares. E vale lembrar que no Reino Unido, por exemplo, as pessoas pagam os ingressos em libras, ou seja, o ingresso lá é muito mais caro e um ingresso equivale a muito mais do que aqui no Brasil, que a gente paga em real a 4:1. Então, possivelmente, mais pessoas assistiram o filme no Brasil e no México, por exemplo, do que na Inglaterra, que está na 3ª posição. E agora a pergunta que não quer calar, a pergunta que está todo mundo fazendo já há mais de um mês para mim: o filme vai bater a bilheteria de Avatar para chegar à liderança mundial? Eu acredito que agora seja 99,999% de chance do filme bater sim a marca de Avatar, um filme que fez 2,2 bilhões de dólares em somente 11 dias, fazer mais 600 milhões vai ser uma tarefa bem fácil, se a gente considerar que o filme fez uma média de 200 milhões de dólares por dia até aqui, mesmo que o filme caia 90% da bilheteria, ele ainda tem chances de atingir essa marca e eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que o filme vai bater sim com facilidade. Eu diria que em mais 10 ou 15 dias aí o filme já conseguiu. E na próxima semana eu posso já estar falando como Vingadores Ultimato é o maior filme de todos os tempos, se o filme conseguir se manter bem nas bilheterias no decorrer dos próximos dias. Então eu particularmente já diria que é uma certeza que o filme Vingadores Ultimato nas próximas semanas vai se tornar o maior filme de todos os tempos. O filme, para vocês terem uma ideia, bateu a marca de 2 bilhões de dólares, segundo a Disney, em somente 11 dias, enquanto Avatar levou 47 dias para atingir a mesma marca. Mas, como sempre, resta esperar os números saírem e com certeza na semana que vem eu vou analisar novamente a bilheteria de Vingadores e a bilheteria dos próximos filmes que estrearem. E só para não perder o costume, o top 5 da semana foi o seguinte. Em primeiro lugar, Vingadores Ultimato na liderança, batendo por bem pouquinho o segundo colocado, fazendo 145 milhões de dólares. Na segunda posição, The Intruder, do Dennis Quaid, com 11 milhões de dólares, somente 134 milhões de dólares atrás do líder Vingadores. E na terceira posição, o filme Caso Improvável, do Seth Rogen, com a Charlize Theron, que fez 10 milhões de dólares, seguido pelo Ugly Dolls, animação que teve uma performance bem feia e abriu com 8 milhões de dólares, e fechando o top 5, a Capitã Marvel, que ainda se mantém firme com mais 4 milhões de dólares. Então, pessoal, esse foi o segundo fim de semana de Vingadores Ultimato, assim como o primeiro. O segundo foi bem recheado de grandes números e de análises aí que eu vou continuar fazendo nas próximas semanas. E eu queria saber, quem aí tá torcendo para Avatar e quem aí tá torcendo para Vingadores Ultimato? Se você assistiu o vídeo até aqui e tá torcendo para Vingadores Ultimato, diga Avante Vingadores nos comentários. Se você tá torcendo para Avatar, diga Avatar nos comentários, porque assim eu vou saber em qual time vocês estão. E como sempre, pessoal, o que vocês acharam do vídeo de hoje? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.